A paz do Senhor em Espírito vos dou. Falar um pouco sobre separar o que é alma, o que é espírito, o que é sagrado, o que é profano, o que é puro do impuro. E muitas das vezes as pessoas, quando se contaminam a mente com dinheiro, elas pensam diferente, misturam as coisas, não sabem separar o que é de Deus e o que é material. Então, aprendeis a separar o que é alma, o que é espírito, que entenderás. No caso da renunciar, é renunciar. Se você colocar assim, por exemplo, se eu não tivesse tal material, como seria? Então, isso é renunciar. Dentro de você, você se pergunta. Adiante daquilo, você vai ver se você está sendo falho ou não. Como, por exemplo, no caso da aliança com Deus, uma conversão. Quando você faz aliança com Deus, a conversão é espiritual também. Deus não quer nada em troca, tudo é espiritual. Você não dá nada em troca, só a conversão do seu espírito. E também o matrimônio. O que une um casal não é o material, e sim a aliança com Deus, pois estão ligados em corpo, alma e espírito, mas não confunde as coisas. O material, o dinheiro, não significa que estão casados. Quer ver só? Por exemplo, se eu não tivesse. Se você, por exemplo, no caso da separação dos casais, às vezes daqueles que não foram permitidos por Deus, que não pediu permissão. Aí separar, o pai tem que, depende da situação, o pai, a mãe, ou o pai, no caso, geralmente mais são os pais, pagam a pensão dos filhos. Então, esse pagar aí não quer dizer que a aliança continua. Então, o dinheiro continua aquele pagamento, mas perante o quê? O material, as coisas do mundo e as leis do mundo. Mas não quer dizer que perante o casal ali, por causa do dinheiro, estão ligados o matrimônio, o espiritismo, pois antes não pediu permissão a Deus, não significa nada perante isso. E o essencial é saber separar as coisas. Às vezes o material contamina a mente das pessoas. Muitos não querem nem ter responsabilidade vendo alguém ter algum bem maior e fulano tem. Para que eu me impor responsabilidade? Aí vem essas coisas, mas não coloque responsabilidade. Responsabilidade gera o que? Afeto. E também é um dever e caráter, dignidade e também lei também. Às vezes, como por exemplo, um casal se separou. O casal está separado. Por mais que seja, como no caso, se a mãe, no caso, a mãe se impôs a ter mais que o esposo, que o ex, que ele é hoje, por exemplo, supondo, tenha menos, ele tem que parar com a responsabilidade dele? Não, ele tem que impor ainda as suas responsabilidades. E às vezes as pessoas olham com vista grossa e dizem, fulano não tem, eu não vou mais impor minha responsabilidade. Será que vai deixar de ser pai, vai deixar de ser mãe? Porque depende do lado que forem as situações. E é assim que funciona. E também, falando de material, em questão de aliança também, a verdadeira aliança com Deus é o espiritual. Se não pediu permissão a Deus antes, não significa nada. Quando às vezes os casais saem, que eles chamam de separação, se não for permitido por Deus, é até um descanso para a alma.
pois um casamento não permitido por Deus, ele é muito atribulado. E então, por conta da negação, que o pecado gera morte, o pecado gera atribulações. O casamento não é perfeito. E nem todos é perfeito, mas vida a dois é complicada. Imagine um casal sendo tentado pelas atribulações do pecado. Então, a fornicação. Então, não. É como se fosse um livramento até. Às vezes, quando o relacionamento não dão certo, que separam. Muitas atribulações, brigas, às vezes, E vem, então, a gente vê na televisão tanta coisa entre casais, mortes, tragédias, muita coisa. Que é devido também aos... influencia. Satanás atenta também os casais que já são permitidos por Deus, mas o pecado leva à morte e as fornicações, o não permissão a Deus, influencia mais ainda. Então, se não foi permitido por Deus, então não é pecado a separação, é até livramento. Você se livrou até do pecado, da fornicação, da não permissão. E assim vai. E acrescentando também os bens materiais, pode ser uma agulha, um fósforo. Se você olhou para o bem material, tudo que você olha para o bem material e coloca um pensamento errôneo, seu pensamento já está contaminado. Você olhou uma roupa e viu algum defeito, sua mente já está contaminada. Viu uma agulha, viu um defeito, sua mente já está contaminada. Viu uma pessoa, viu a característica dela, viu o defeito, sua mente já está contaminada. Os bens materiais contaminam a mente. Por isso que a gente tem que pedir a Deus primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, para que a gente esteja unção de espírito, para quando a gente se adaptar aos bens materiais, a gente não se contaminar, não tá vendo pensamento errôneo. Se vê uma pessoa com carro, pode ter inveja. Se vê uma pessoa com uma moto, vai ter inveja. Se vê uma pessoa até com uma bicicletazinha, vai ter inveja. Então, que Deus tenha de misericórdia de todos. Se vê uma pessoa montada num animal, pode ser um jumento, vai ter inveja também. Então, que Deus tenha de misericórdia de todos. E também não só isso. Se vê um homem casar com uma mulher rica, vai dizer, ó, interesse. Aí já tá com a mente poluída, porque por conta do dinheiro. Vê o que? O dinheiro. Quando você olha pro dinheiro, o dinheiro contamina a mente. Quando você diz assim, ó, fulano é interesseiro, fulano tá causando inveja, ou você tem inveja de fulano, tudo isso contamina a mente. Então, amai teu Deus sobre todas as coisas, para não ver os defeitos nos outros, pois Jesus é o juiz das qualidades. E não julgueis para não serem julgados. Então, o que significa a gente julgar a qualidade no outro? A gente está sendo julgado também pelas nossas qualidades. E Jesus é o nosso juiz. E se a gente vê defeitos nos outros, a gente vai ser julgado pelos defeitos. E Satanás está sendo juiz. Então, está sendo o quê? Escolhido de Satanás. Estão se separando. Você está se separando de Jesus para ficar sendo filho de Satanás. Entendeu? Em vez de ver as qualidades, repare só, separando que alma que é espírito. Vendo as qualidades, você é filho de Jesus, o escolhido. Vendo os defeitos, você já é filho de Satanás. Não julgueis para não serem julgados. Então, aprenda a ver qualidades para ser o escolhido e filho e ter Jesus como juiz.